Cristiano Oliveira. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Uma decisão hoje à noite, 9h30, entre Grêmio e Flamengo. Um jogo de semifinal, um jogo de mata-mata. O dia lá fora tá bastante melhor na comparação com ontem. Eu até arrisco dizer que capaz de abrir sol nas próximas horas aqui em Porto Alegre. Uma baita notícia contrária do que eu estava falando aqui. E à noite, pelo que eu vejo na projeção e ouvia o nosso pessoal da previsão do tempo, as chances de chuva, elas diminuíram. O que é boa notícia para o jogo, né? Para um time que precisa sair. Tá bem que o Flamengo, com o gramado perfeito, tem uma condição técnica imperiosa para colocar a bola no chão e jogar. Mas nesse jogo de ida, quem precisa fazer isso também é o Grêmio. É um jogo de ida em Porto Alegre, com o mando do Grêmio, e o Grêmio precisa abrir algum tipo de vantagem. Vitória simples, vitória por 2... Olha, vitória por 2 gols seria, assim, um sonho extraordinário para o torcedor do Grêmio. E é o que precisa buscar hoje à noite. Eu tenho algumas dúvidas no que diz respeito à postura do Grêmio, tá? E quero começar dizendo o seguinte. O Luis Soares... ele colocou agora há pouco no seu Instagram uma arte do jogo, né, com a assessoria do Soares, por óbvio, né? E isso acontece geralmente quando o cara vai pro jogo. Quando o cara não tá relacionado, quando o cara não vai pro jogo, ele não coloca esse tipo de arte. O Soares colocou. É mais um indício que ele vai pro jogo. Ontem pintou uma informação de que o Soares não teria treinado, mas o Marcelo Salzano, nosso repórter, trouxe a informação de bastidor de que o Soares treinou. O Soares treinou ontem normalmente, deve sim ir para o jogo, deve começar como titular. O que para o Grêmio representa um acréscimo considerável. Mesmo que o Grêmio tenha vencido o último jogo sem o Soares, é diferente. Agora é mata-mata, é o Flamengo do outro lado. O Flamengo se transforma em competições de mata-mata. Aquele Flamengo trôpego do Campeonato Brasileiro não se repete no mata-mata. Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo joga de uma outra forma, muito mais concentrado, muito mais mobilizado, assim como o próprio Grêmio. Então, onde é que está a minha dúvida? A minha dúvida está em se o Grêmio vai tomar a iniciativa do jogo e correr o risco de jogar mais aberto e ficar suscetível ao contra-ataque, ou se o Grêmio vai dar o campo ao Flamengo e ele, Grêmio, tentar jogar no contra-ataque, já que o Flamengo está desfalcado e dará espaços, seguramente. Quais são os desfalques do Flamengo? O principal deles, Gerson. Gerson tá fora. O Gerson tá suspenso. É um jogador importantíssimo no meio de campo ali. Sim. O cara que poderia entrar no lugar do Gerson, eventualmente, Pulgar, tá fora, lesionado. E o Davi Luiz, zagueiro com dores no joelho, também fora. Então são os desfalques do Flamengo. O que o Flamengo deve encontrar? O que o Grêmio deve estabelecer? O Grêmio deve se formar com Gabriel Grando, que vive uma boa fase, os 3 zagueiros, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, os alas, João Pedro e Reinaldo, por dentro, Vijaçante e Carbajo, Vijaçante voltando ao time, na frente, Bitelo de um lado, Cristaldo do outro e Luis Soares na frente. Eu não me surpreenderia, por ser um jogo em que o Grêmio precisa usar velocidade para aproveitar espaços vazios no Flamengo, eu não me surpreenderia se o Renato tirasse o Cristaldo do jogo de hoje e colocasse ou o Cuiabano ou até mesmo o Ferreira. Eu não ficaria surpreso se o Renato fizesse isso. Eu coloco esse pequeno ponto de interrogação na escalação do Grêmio. No mais, Jurandir, Zé Aldo, Glauco, guaibeiros e guaibeiras que nos escutam, 49 mil torcedores são esperados na Arena, 45 mil gremistas e 4 mil flamenguistas é o que nós teremos hoje à noite na Arena. 4 mil, quer dizer, é o dobro do que está permitido na Libertadores, né? Que Libertadores é 2 mil, né? Foi um acordo que Grêmio e Flamengo fizeram. O Grêmio cede 4 mil lugares para o Flamengo aqui e o Flamengo cede 4 mil lugares para o Grêmio lá. Um acordo entre as diretorias. O Inter queria também aumentar isso com o River Plate, mas parece que não foi aceito. Né? Aí a Conmebol dá a palavra final, né? Que a CBF liberou o acordo entre os clubes. O Grêmio vai disponibilizar 4 mil para o Flamengo aqui e o Flamengo 4 mil para o Grêmio lá. Não é algo tão proporcional, né? Até porque o Maracanã é maior em termos de lugares do que a Arena. Mas a Arena é gigantesca também, né? Sim, sim. 4 mil flamenguistas cabem na Arena tranquilamente.
E que bom, né? Que bom que o tempo está melhorando, porque isso aí é fundamental para um bom espetáculo, né? Porque Sim. os dois times são técnicos, os dois times jogam com a bola no chão, a bola sendo bem tocada, jogo bem elaborado, isso colabora para o espetáculo. E o último encontro entre Grêmio e Flamengo foi no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-0. Nós tivemos um bom jogo, né? Foi um jogo cheio de Um possibilidades. score mentiroso, né? É um jogo muito curioso, né, Jurandir? Porque 3-0 Flamengo, tu olha o placar e pensa, foi um banho, um baile, né? E não foi. Não. O Grêmio perdeu gols aos borbotões naquele jogo. Aliás, espero que hoje não aconteça isso, né? Do Grêmio perder os gols que perdeu naquele jogo. Ia dizer isso, para mim é o grande desafio do Grêmio hoje. O Grêmio precisa ser assertivo na finalização, o Grêmio precisa ser eficiente. O Grêmio tem perdido muitos gols. É. Nesse próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio fez 1-0, em seguida teve a chance de fazer um Bitelo. segundo gol e perdeu duas vezes. Duas vezes ali, o Bitelo e depois E o João Pedro. É. Tá aí um cara que precisa voltar a jogar bem, Jurandir, Bitelo. O Bitelo vinha jogando muito bem, um dos destaques do Grêmio no ano, entre os melhores jogadores do Grêmio, junto do Kahneman, do Vijaçante, do Soares, mas os últimos 2 jogos do Bitelo foram ruins. Isso coincide, pode até não ser a razão, mas isso coincide com a sede do futebol europeu e representantes do Arsenal da Inglaterra aqui em Porto Alegre para tentar contratar o Bitelo. Agora, a questão é essa para mim. Se houve contrato, acertou, vai. Porque esse negócio, assim, fechou o negócio, mas fica até o final do ano. Aí que tá. Aí se ficar... Aí que tá. O Arsenal fez uma proposta, o Paulo Nunes trazia informação ontem, junto com o Marcelo Salzano, nossos repórteres. O Arsenal fez proposta. Ou seja, o degrau aquele da sondagem, ele evoluiu. Subiu um degrau. Da sondagem passou a ser proposta. É uma proposta na casa de 8 milhões de euros. E aí tem aqueles aditivos, se daqui 6 meses ele jogar tantos jogos, dá mais valor. Mas enfim, de imediato seriam 8 milhões de euros, mas com a liberação imediata. E o Grêmio quer postergar. O Grêmio quer ficar com o Bitelo até dezembro. Eu sou partidário, se fechou o negócio, manda embora, porque senão ele fica tirando o pé e tal, porque não quer se machucar, porque tem toda uma perspectiva pela frente. É muito relativo, mas enfim. Mas é um cara que tem que voltar a jogar bem, né? Os últimos 2 jogos ele não jogou legal. Mas ele é um baita jogador. Gosto muito dele. Gosto muito. 11 horas tem debate do Ganhando. 11 horas ganhando o jogo. Muito bom. O Cristiano Oliveira, sempre com a coluna no encerramento do Agora, na coluna de esportes, tratando de um jogaço hoje. O jogo começa 9h30. O horário das quartas-feiras, né? O horário que ele diz. E hoje o Corinthians ganhou bem? Como é que foi? Ganhou 2-1 para cima do São Paulo. 2 gols do Renato Augusto. Que joga o Renato Augusto, é um absurdo, né? Impressionante. Ele é bom de finalização, mas foi um jogo equilibrado, não foi? O primeiro tempo foi fraquíssimo. Eu confesso para vocês que eu dormi no primeiro tempo. Eu também, e daí larguei. Eu também. Eu vi o primeiro tempo e larguei. Então somos 3. Eu dormi. Foi tão ruim que eu dormi. O São Paulo depende do Alisson no ataque. Aí é brabo, né? Aí é difícil. O Dorival Júnior faz milagre com esse time. Mas deu o Corinthians 2-1. Muito bem. O gol do São Paulo foi um chute de fora, um gol curioso. O cara chuta de fora, o Cássio se atira, a bola bate na trave, nas pernas do Cássio e entra. O azarão do goleiro. E depois o Renato Augusto fez de novo. 2 gols dele. O Glauco, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Desculpe se eu não fui muito positivo. No momento não é de... O público te abraçou aí. Não é momento de... Desafiar os astros? Não é momento senão de indignação que precede, se Deus quiser, uma reação da sociedade organizada com essas barbaridades cometidas por esse governo Lula. Isso não pode ficar desse jeito, porque nós sabemos o que vai acontecer conosco.